Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula da EBD dos Jovens. A gente começou a estudar a Epístola de Filipenses domingo passado, né? Hoje nós vamos estudar sobre uma vida que faz a diferença. Na aula anterior vocês viram, né, que a Epístola de Filipenses ela é chamada de Epístola da Alegria, por causa do jeito assim mais próximo, mais aproximado que o apóstolo Paulo escreveu lá para aquela igreja. Vocês viram também que nós devemos ser cooperadores, né? Cooperadores envolvidos com a obra de Deus, né? Que isso contribui para a expansão do Evangelho. E aí vocês viram também que nós devemos ter uma vida humilde em relação aos nossos irmãos. Então hoje vamos falar sobre uma vida que faz a diferença. Hoje nós vamos tratar de alguns aspectos de como a vida do cristão deve fazer a diferença hoje, né? Onde ele está inserido, no contexto em que ele vive, né? E que a confiança em Cristo é fundamental para uma vida que faz a diferença. E a sua vida hoje tem feito a diferença? Você como cristão, como jovem cristão, você tem feito a diferença nos dias de hoje, nos seus dias? Abra aí a sua Bíblia, na Epístola de Filipenses, é claro, no capítulo 2, e a gente vai ler o versículo 12 e 13. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. O que o apóstolo está falando aqui? Quando ele começa a falar aqui no versículo 12, ele fala aqui: ponha em ação a salvação de vocês. O que ele quer dizer com isso? Botar em ação a salvação. Ele quer dizer que a salvação ela deve ter efeito prático. Como assim? Muito simples. Não é possível que alguém que diz que recebeu a Cristo, né, que experimentou uma nova vida, uma mudança de vida, mantenha o mesmo modo de vida que vivia anteriormente. Porque senão, como é que pode isso? Nova vida, mas não tem nada de novo? Então não é nova vida. Né? Então alguém que recebeu a Cristo, que experimentou uma nova vida, essa vida tem que ser diferente. Ela não pode ser a mesma coisa que ela vivia anteriormente. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 fala sobre isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou é nova criação, em outras versões. Né? As coisas velhas, as coisas antigas passaram. Tudo se fez novo, se fizeram novas todas as coisas. Então a nossa vida precisa fazer a diferença, porque a partir do momento que recebemos a Cristo, nós temos uma nova vida. Ela é diferente, não pode ser a mesma. Eu não posso ser mais o mesmo. Eu não posso ser o mesmo Jarbas que era antes de conhecer a Cristo. Tem que ser diferente, e isso tem que fazer a diferença na sociedade. Tem que fazer a diferença onde eu estou, no meio em que eu estou inserido. E aí o apóstolo Paulo, ele destaca alguns pontos, né? Vamos ver esses pontos que o apóstolo Paulo destacou de uma vida que faz a diferença. Uma vida que faz a diferença é uma vida de obediência. Lá em Filipenses, onde nós estamos lendo, 2, versículo 12, ele fala aqui: assim, meus amados irmãos, como sempre, vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. A vida do cristão é uma vida de obediência. Cristianismo e desobediência não combinam, né? E é interessante porque o próprio Senhor Jesus é o exemplo de obediência. Se você voltar alguns versículos antes, ainda no capítulo 2 de Filipenses, o versículo 8, ele diz assim, falando a respeito de Cristo. Esse texto está falando a respeito de Cristo, versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte
e morte de cruz. Jesus é o exemplo de obediência. Ele é Deus, ele era Deus, estava com Deus, mas ele abriu mão em obediência ao Pai e se fez como um de nós em obediência. E a palavra ainda diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. A cruz era a pior condenação, era a pior morte que poderia haver naquela época. Era vergonhoso. E Cristo passou por tudo isso em obediência. Cristo é o exemplo de obediência. Então precisamos ser obedientes. A vida cristã é uma vida de obediência. Obediência a Deus, obediência ao Espírito Santo que habita em nós e que nos conduz, que nos direciona, obediência aos nossos pastores, aos nossos líderes, uma vida de obediência. E aí é interessante que Paulo ele fala da obediência não só na presença dele, mas muito mais na sua ausência. O que isso quer dizer? Que aponta para uma obediência em todos os momentos. A obediência ela não está restrita ao momento da igreja, ao momento de convívio na igreja. Ela não é para ser só na frente do pastor, na frente do líder, para agradar A ou B. Obediência é para toda a nossa vida, são para todos os momentos. E aí ele fala da ausência, né? A igreja de Filipenses não era aquela igreja que só obedecia quando Paulo estava lá. E aí quando ele saía, dava as costas, o pessoal começava a falar mal e fazer tudo ao contrário. Não, eles eram obedientes, inclusive em sua ausência. Tinha essa característica na igreja dos Filipenses. Né? E isso precisa estar em nós. Né? A gente tem que obedecer porque somos cristãos, porque isso faz parte de uma nova vida. E isso vai fazer a diferença. Né? Não só quando as pessoas estão vendo. Tem uma banda aí que fez tinha uma música que fazia um sucesso aí de uma banda, tocava nas rádios, que o refrão falava: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Né? E aí nesses tempos aí de pandemia, isolamento, muita gente caindo porque tem sido tendencioso em relação à carne, tem desobedecido aquilo que é a vontade de Deus. Essa que é a verdade. E não tem ninguém vendo. Mas nós nos esquecemos que Deus tudo vê. Deus tudo vê. Talvez o seu líder, o seu pastor não esteja vendo, mas Deus está vendo. Então não tem uma vida de obediência de aparência. Mas seja obediente em tudo. Seja obediente em todos os momentos. Seja obediente àquilo que é a vontade de Deus para a tua vida. Ouça a voz do Espírito Santo e ande em obediência. Uma coisa que é contraditória, as pessoas falam que tem fé. Muita gente aí fala que tem fé em Deus, que acredita em Deus, mas não demonstram obediência. Não querem andar em obediência. E aí também não tem como separar a fé da obediência. Porque eu sou obediente porque eu tenho fé. Porque muitas vezes aquilo que parece loucura, as loucuras de Deus, né, a loucura do Evangelho, eu obedeço porque eu tenho fé naquilo. O exemplo de obediência é Abraão. Abraão foi chamado de pai da fé. Por que ele foi chamado de pai da fé? Porque ele obedeceu. Lá em Gênesis, se você for ver lá a vida de Abraão, ele estava lá com a sua família, ele já era casado com Sara, que era Sarai, estava lá com seus pais, vivendo lá na terra de Ur, e aí de repente Deus aparece para ele e fala: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, sai da tua terra, sai da tua casa, sai do teu conforto, sai dessa tua vida estável, saia dessa tua estabilidade aí humana que você e sua família alcançou e vai para uma nova vida, para algo que eu ainda vou te mostrar. Deus não falou qual era a terra. Ele ia saber no meio do caminho. Ele iria saber conforme ele caminhasse em direção a isso. Isso é fé. E isso também é obediência. Ele obedeceu porque ele teve fé naquilo que Deus falou para ele. Então não tem como eu dizer que tenho fé e ser uma pessoa desobediente. Obedecer a Deus é demonstrar fé. Quando eu obedeço a Deus, aí eu estou demonstrando fé. Obedecer também é andar na contramão da sociedade pós-moderna. Nós vivemos na era da pós-modernidade.
E a pós-modernidade, ela tem desconstruído valores importantes que eram considerados sólidos. Por isso o sociólogo Bauman chamava a sociedade pós-moderna, a pós-modernidade, de modernidade líquida, porque a pós-modernidade está desconstruindo aquilo que a gente considerava sólido. E uma das coisas que a pós-modernidade tem desconstruído é o conceito de autoridade. Né? Então, a autoridade dentro de casa, do pai e da mãe, hoje o filho pode questionar, enfim, pode desobedecer, se for o caso, enfim, tem desconstruído a autoridade de um modo geral, a autoridade da igreja, a autoridade do pastor, autoridades políticas, a autoridade policial, tudo isso tem sido desconstruído pela pós-modernidade. O que tem sido enaltecido hoje é a atitude rebelde. A atitude rebelde é que cada vez está mais em evidência. Por isso que muita gente hoje tem dificuldade de obedecer, influenciado, né, cercado por toda essa influência da pós-modernidade. Né? Então a rebeldia está sendo enaltecida nas músicas, nos filmes, nas séries, nas novelas, nos livros, ou seja, tudo que te cerca, a rebeldia é que tem sido enaltecida. Por isso a dificuldade em obedecer. Meu amigo, viva uma vida de obediência. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça a voz do Espírito Santo na tua vida, obedeça aos pastores, que são homens de Deus que foram colocados pelo Senhor para conduzir a igreja, para conduzir a tua vida, para te orientar. Obedeça a sua liderança, viva uma vida de obediência que você vai ser honrado pelo Senhor. Um outro aspecto de uma vida que faz a diferença é a questão do temor e tremor. Ainda no versículo 12, ele fala assim no finalzinho: ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que é o temor e tremor? É medo de Deus? Não é exatamente o medo, mas Paulo está falando em relação a respeito e reverência ao Senhor. E a reverência, o respeito, né, essa questão do temor, da reverência, ela precisa estar presente na nossa vida, na nossa conduta, no nosso comportamento. Não só no culto, porque tem gente que acha que reverência é só para o culto. Né? Eu vejo às vezes algumas pessoas que confundem muito, elas falam assim para mim, eu não gosto, por exemplo, eu não gosto do momento que quando acaba o louvor as pessoas aplaudem, né? Bate palma ali, porque eu acho que isso é para show, é para espetáculo, eu não estou no espetáculo, eu estou no culto. Então eu acho que isso é falta de reverência, a gente tem que prestar culto com reverência. Legal. Mas sai do culto faz o quê? Tem uma vida toda errada, toda cheia de pecado, então não adiantou nada ela não bater palma porque diz que está prestando culto com reverência, mas se durante a semana, a sua vida, a sua conduta, não há nenhuma reverência, não há nenhum temor ao Senhor, então não adiantou nada. Então a nossa conduta, ela precisa ter reverência, respeito, temor ao Senhor, em todos os aspectos. No nosso comportamento no dia a dia, onde nós estivermos, no seu trabalho. Será que a tua conduta no trabalho tem sido uma conduta de temor e reverência ao Senhor? Ou você burla várias situações? Ou você burla o ponto lá quando você chega atrasado e para o patrão não saber que você chegou atrasado, você burla? Será que quando você faz isso, você está tendo temor ao Senhor? Quando você fala mal do seu chefe, do seu patrão, de alguém da sua equipe, será que você está tendo temor, reverência ao Senhor? Quando você participa da rodinha de piadas, e aí conta uma piada que não é boa para um cristão participar, e você participa daquilo, será que essa tua conduta tem sido de temor e reverência ao Senhor? Da mesma forma na sua faculdade, na sua vizinhança, com seus amigos de perto de casa, na academia que você frequenta, ou seja, onde você for, onde você estiver, você tem tido uma conduta de reverência, né? No trato e no cuidado com o próximo. Você tem tido reverência? Você tem tido temor do Senhor quando você lida com o próximo? Você é alguém que se importa com as pessoas? Você é alguém que se importa com o problema das pessoas? Ou você é indiferente? Você tem compaixão ou você pensa mais em si mesmo do que nos outros? Então isso tudo a gente tem que colocar e ver se nós estamos tendo reverência
né, com as nossas atitudes e a nossa conduta. No relacionamento familiar, você tem tido reverência? Né? A maneira como você se comporta dentro de casa, você precisa também demonstrar temor e reverência ao Senhor. Como você lida com seus pais, se você mora com seus pais, se você já é casado, como você lida com seu marido, sua esposa, se você já tem filhos, com seu filho, com sua filha, né? Com seus parentes, com seus familiares, como você tem se comportado. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que peso, que palavra. Então nós precisamos ter temor no trato com os nossos familiares, com a nossa família. Com respeito às autoridades, você tem tido temor a Deus? Há uma onda aí, por causa da pós-modernidade, há uma onda aí de desrespeito. Uma coisa é você concordar ou discordar, mas outra coisa é você desrespeitar. Né? Há um desrespeito com autoridades, tanto eclesiásticas, autoridades na igreja, como as autoridades políticas. Né? E a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Quem está lá é porque Deus permitiu. Então é preciso haver respeito, inclusive para se falar das autoridades. Porque quando eu ajo assim, eu estou agindo com temor, com reverência a Deus. Então, o temor, né, envolve todo o nosso dia a dia, o nosso comportamento, não só o momento do culto. Um outro ponto que o apóstolo Paulo destaca, né, para uma vida que faz a diferença. Uma vida que faz a diferença é uma vida que sem queixas. Né? Lá no versículo 14 de Filipenses 2, ele diz assim: faça tudo sem queixas nem discussões. O que é uma vida sem queixas? É uma vida sem murmuração. Os crentes aqui de Filipenses, eles estão sendo ensinados a fazerem tudo sem queixa, sem murmurar. Pensa numa coisa: quem é que sustenta a nossa vida? É Deus. Deus é o sustentador da nossa vida. E aí, quando eu murmuro, eu estou ofendendo diretamente a Deus. A murmuração é uma ofensa a Deus. Por quê? Porque a murmuração tem a ver com ingratidão. Se eu murmuro, é porque eu não sou grato. Eu não estou satisfeito com aquilo que Deus tem feito pela minha vida. E outra coisa, é muito chato você andar com gente que só sabe reclamar. É muito ruim, é muito chato. Ninguém gosta de andar com gente chata, reclamona, murmuradora. E não tem como falar de murmuração sem falar do povo, né, no deserto. Aquele povo que estava no Egito, que Moisés libertou e tinha uma promessa de viver na terra prometida. Mas por que eles não entraram? Porque murmuraram. Por que murmuraram? Então ponha isso na sua cabeça, na sua mente. Quem murmura não vive as promessas. Quem murmura não vive as promessas. Deus tem promessas para a tua vida. Mas se você murmurar, você não vai viver. Viva uma vida sem queixas, uma vida sem murmuração. Se afaste da murmuração e se afaste dos murmuradores. Um outro aspecto de uma vida que faz a diferença é uma vida que está firmada na palavra de Deus. Lá em Filipenses 2, no versículo 16, ele fala assim: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Retendo firmemente a palavra da vida. O que é reter firmemente a palavra da vida? É você guardar de uma maneira zelosa. Sabe por quê, querido? A palavra de Deus, ela é a base para uma vida cristã. A palavra de Deus é a base para o nosso caminhar. Não existe vida cristã sem palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática, a nossa regra de conduta. Tudo está na palavra. Tudo que a nossa vida precisa está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos nutre, é a palavra de Deus que é o nosso alimento. Ela que nos faz crescer espiritualmente.
Então nós precisamos nos alimentar de fato da palavra. Nós precisamos viver com a palavra. Como diz o salmista, guardei a tua palavra no meu coração. A gente tem que guardar, a gente tem que buscar, a gente tem que ter zelo, a gente tem que ter amor pela palavra de Deus. Amor pela palavra de Deus. A gente tem que ser fascinado por isso. Eu sou fascinado pela Bíblia, eu adoro ler a Bíblia. Eu me amarro demais em ler a Bíblia. Tem textos da Bíblia que eu leio e fico imaginando, né? Tentando montar um filme na minha cabeça de como foi aquilo e tal. É assim que eu gosto de ler a palavra. Nós precisamos ter prazer em ler a palavra. Porque quando eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. A palavra de Deus é Deus falando com você. Então você precisa se alimentar, você precisa buscar, você precisa amar a palavra de Deus. Tenha uma vida de amor pela palavra de Deus. E tenha uma vida também condizente com a palavra de Deus. Né? Não seja apenas um leitor, né, para obter conteúdo histórico ou intelectual. Mas seja alguém que tenha um relacionamento com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma ferramenta de relacionamento com Deus. E aí a tua vida precisa também estar condizente com o que a palavra diz. Amém? Um outro aspecto de uma vida que faz a diferença é uma vida que tem total confiança em Cristo. Total confiança em Cristo. É uma vida que não confia em si, mas confia no Senhor Jesus. Agora lá em Filipenses, no capítulo 3, o versículo 3 e 4 diz assim: pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tive razões para ter tal confiança. Até aqui. A nossa confiança tem que estar em Cristo. Só que a nossa tendência, como seres humanos, é confiar na carne, confiar em nós mesmos. Só que a gente precisa confiar toda a vida a Cristo. Né? Quando confiamos em nós mesmos, nós nos damos mal. Né? Todas as vezes em que eu precisei decidir alguma coisa, em que eu precisei escolher alguma coisa que era importante, e eu não busquei a orientação de Cristo, eu não busquei a Deus, não pedi a ajuda de Deus, eu tomei a decisão por mim mesmo, eu quebrei a cara. Todas as vezes. Eu poderia enumerar aqui várias situações para você da minha vida que deram errado, e quando eu vou ver por que deu errado, porque fui eu que decidi, não foi o Senhor. Porque eu confiei em mim mesmo, confiei na minha capacidade, no meu intelecto. Nós precisamos confiar toda a nossa vida em Deus. Para todas as escolhas, todas as atitudes, todas as ações, todas as decisões que temos que tomar na vida, nós precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos. Por mais que a gente alcance algumas coisas da vida que são legais, né? Formação profissional, formação intelectual, isso tudo é muito bom, ajuda no nosso crescimento, mas a nossa confiança não pode se basear nisso. A nossa confiança precisa estar em Cristo. Porque o conhecimento que nós adquirimos na Terra, ele não tem como comparar com Cristo Jesus. E aí Paulo fala exatamente isso. Se você continuar o texto de Filipenses 3, olha só, continuando aqui o versículo 4 até o versículo 6, olha só o que diz a palavra de Deus. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, isso é Paulo falando. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha quem era Paulo. Ele está falando aqui do currículo dele, quem ele era. Foi circuncidado, fez tudo direitinho. Circuncidado do povo de Israel, da tribo de Benjamim, ou seja, elite do povo judeu, né, verdadeiro hebreu, fariseu, perseguidor da igreja, irrepreensível na lei. Olha quem era Paulo. Ele era o cara. Para os homens, ele era o cara. Ele tinha do que se gabar. Né? Mas o que ele está falando para aquela galera lá de Filipenses? Se for para se gabar, se for para cada um se gabar, confiar em si mesmo, olhem, eu então posso confiar em mim mesmo. Mas sabe o que ele fala depois?
que o conhecimento que ele adquiriu não é nada se comparado a Cristo Jesus. E aí ele vai continuar, o versículo 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Ou seja, antes era lucro, agora era perda. Por quê? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ou seja, ele considerou tudo que ele teve, todo o sucesso que ele teve na vida passada, na vida antes de conhecer a Cristo, agora era comparado a esterco. Por quê? Porque Cristo é grandioso demais, não tem como comparar, né? Paulo está dizendo o seguinte, ele usou o próprio exemplo para demonstrar que não adiantava nada confiar na carne, não adiantava nada confiar no próprio conhecimento, né? Mas ele está falando de um outro conhecimento, que é o do conhecimento de Cristo. E aí, quando ele fala do conhecimento de Cristo, ele não está falando de um conhecimento intelectual, né? Eu conheço a Cristo, não é um conhecimento intelectual, assim, de, é o Jesus histórico, eu sei tudo de Jesus, quando ele nasceu, né? Não, que não foi ali onde as pessoas falam, na linha do tempo, não é no ano 0, mas provavelmente tenha sido no ano 2, no ano 3, porque tem um erro de contagem e tal, né? E blá, 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 blá. Ele não está falando disso. Ele está falando de quê? Ele está falando de comunhão. Ele está falando de relacionamento. Ele está falando de entrega de vida, né? Então, tudo aquilo que dava status para ele anteriormente, agora perdeu valor. Porque o que importa é o conhecimento de Cristo, ou seja, a intimidade com o Filho de Deus. É desse conhecimento que ele está falando. De relacionamento, de intimidade, de alguém que entregou a vida de verdade para ele. Nós devemos ter intimidade com Cristo, confiar nele inteiramente, e não na nossa força e não na nossa carne. E aí a gente conclui o quê? Que, na verdade, galera, o mundo está carente de bons exemplos. E a nossa vida precisa fazer a diferença. A nossa vida precisa ser o diferencial hoje. Tem muita gente se dizendo cristão, inclusive, mas que não tem dado bom exemplo, que tem falhado nisso. Que sejamos nós a geração que vai fazer a diferença. Que sejamos nós o farol que vai apontar para Cristo. Que a nossa vida seja um farol que aponta para Cristo, né? Aponta para Cristo na nossa conduta, na nossa obediência, no temor ao Senhor, na firmeza na palavra de Deus, no amor pela palavra de Deus, no proceder corretamente e na confiança em Cristo Jesus. Beleza? Deus abençoe a tua vida, que essa palavra, que essa aula traga frutos, venha frutificar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Um abraço, Deus te abençoe.